Bom dia, meus amores. E aí, vamos começar a praticar pinturas para o Natal? Olha só, a gente vai aprender agora o passo a passo desse desenho que eu fiz, ó, que lembra o Natal, né? É uma paisagem no entardecer, olha só, com um boneco de neve, né? Bora lá pro vídeo, vamos aprender, vamos treinar, vamos praticar e vamos vender bastante, presentear, né? Vamos lá? Bora pro vídeo? Eu misturei algumas cores aqui, ó, amarelo limão, o amarelo bebê, o amarelo canário e o siena natural. Até o amarelo ouro, se precisar, eu vou usar. Então, eu vou fazer as minhas misturas aqui de acordo com o que eu gostar, tá bom? Aqui no fundo, mais aqui na parte de cima, eu coloquei mais foi o siena natural com o amarelo ouro. Eu temperei os dois e fiz esse amarelo ouro um pouquinho mais escuro com o siena natural. Aqui também, nessa parte de baixo aqui, perto dos pinheiros, ó, e das árvores, eu escureci um pouquinho, usando a minha misturinha de amarelo ouro com siena natural. Então, vocês não tenham medo, façam aí aleatoriamente, espalham as cores conforme você achar que deve, conforme você achar que vai ficar bonito. Não tem muito uma regra, tá? Ilumine onde você achar que precisa mais de iluminação e escureça onde você achar que precisa ficar um pouquinho mais escuro, tá bom? Não tenham medo. Estou usando o amarelo limão. Então, às vezes alguém pode pensar assim: ah, não, mas isso daqui não é para iniciante. Gente, é para iniciante, sim. Assim, o legal é você não ter medo, sabe? É você pegar o pincel e usar e fazer, tá? Faça, pinta, vamos ver aí no final o que vai dar, se você vai gostar ou não. Se não gostar, você pinta novamente com cores diferentes, sabe? Não pode ter medo e se prender ao medo. Aqui, ó, eu vou apenas sumindo com a minha paisagem, tá? Porque o meu pano é maior e eu não vou fazer uma paisagem tão grande assim. Aqui embaixo eu vou pôr um pouquinho mais escuro, ó. Aqui vocês viram que eu desenhei um caminho, né? Esse caminho também acho que eu já vou pintar com vocês. Depois a gente ainda vai colocar algumas cores um pouquinho mais escuras, tipo um sépia aqui, quando a gente for pintar as árvores, tá bom? Mas por enquanto, de imediato, o fundo da pintura é isso aí, tá? Eu tô usando aqui um pincel Pituá, você pode usar um pincel normal, né? Amarelo, ó, de cerdas duras. Você pode usar, pode pintar em qualquer tipo de tecido que tenha mais algodão do que poliéster. Aqui eu estou pintando num pano de prato, né? Um pano de sacaria, tá bom? Agora eu vou pôr só um pouquinho de siena natural aqui embaixo da casa, ó. Dá uma escurecida só aqui. Ó. E eu tô diluindo a minha tinta com o soro fisiológico, tá? Você pode diluir com diluente, você pode passar também o incolor clareador, você pode diluir com água. Aqui em volta
da minha estrada, eu vou escurecer um pouquinho também com esse siena natural puro, viu? Agora eu tô usando siena natural puro, não misturei com amarelo ouro, não. Aqui em cima eu misturei com amarelo ouro, fiz uma misturinha. Vou escurecer um pouquinho mais de cá também, do lado da estrada. Não tem problema, ó, se esse amarelo, esse siena natural entrar aqui dentro, porque a gente ainda vai pintar a estrada. Vou pegar um pouquinho do meu amarelo bebê. Façam de acordo com o que você achar que vai ficar legal esse fundo, tá? Escureça onde você achar que deve escurecer, clareie um pouco mais onde você achar que pode clarear, tá bom? Do meu boneco da neve, eu vou pôr o amarelo bebê, tá? Em volta dele aqui, ó. Ele tá com uma caixinha de presente. Este desenho eu fiz me inspirando em algumas imagens da internet, tá bom? E eu vou deixar para vocês lá no grupo fechado do Facebook o desenho para vocês imprimirem e pintar, tá bom? Aqui embaixo eu vou pôr um pouquinho mais escuro, mais amarelado, que é aquela misturinha que eu fiz com o amarelo ouro e o siena natural. Aqui eu vou apenas sumindo, ó, com a minha tinta, limpando o meu pincel. Vou pôr na estrada, no caminho aqui, um pouco de siena natural puro, ó. E aqui, mais no final, já misturado com o amarelo ouro. E aqui, ele mais puro, ó. Agora, eu vou pegar um pouquinho do amarelo pele e vou colocar no nosso caminho também, tá? Vou hidratar aqui o meu pincel, ó, no soro fisiológico. Quando a gente hidrata, você percebe que a tinta entra melhor, né, na trama do tecido. Agora, com o sépia, eu vou escurecer alguns lugares só do meu caminho aqui. Ó. Não vou escurecer tudo, não. Pega bem pouquinho o sépia, hidrata o pincel, limpa um pouco a tinta do pincel e depois você vem fazendo essas nuances assim, mais escura com o sépia no caminho, tá?
Já vou aproveitar e colocar um pouco de sépia aqui, mas meu pincel tá muito carregado. Vou limpar. Dá só umas batidinhas assim, ó, com o sépia, porque depois a gente vai vir fazendo as folhinhas secas das árvores, né? Aqui também vou dar umas batidinhas com o sépia. Tem muita, se tiver muita tinta, limpe o pincel e volta, tirando um pouco do excesso, tá? Lembre-se que a gente está fazendo aqui uma paisagem que lembra o entardecer, o pôr do sol, e que ainda vai estar coberta de neve, tá bom? Então vamos lá. Um pouco de cinza lunar aqui. Eu diluí aqui o meu cinza lunar com soro fisiológico. Vejam que aqui eu tô colocando cinza lunar puro, sozinho. Depois eu vou vir com o marfim. Clareando um pouco. Pegar um pincel maior, tô usando o pincel de cerdas duras, cabo amarelo. E vou fazer a junção aqui das duas cores, né? Aqui nós vamos usar o sépia, viu? Cor sépia. Vou deixar um pouco aqui sem pintar, porque é onde vai ter a neve. Aqui eu vou só limpar meu pincel aqui, onde eu deixei sem a tinta, né? Preservando aqui a janelinha. São duas janelas aqui, né? Ó. A gente vai deixar sem pintar. Eu vou usar o amarelo bebê, mas podem usar qualquer amarelo mais clarinho aí, até o amarelo limão dá certo. Podem usar o marfim, tá? Ó, aqui ela tem aquelas madeirinhas em pé, né?
E aqui a madeirinha na horizontal. Tem que deixar as ranhuras, tá? Para lembrar uma casa de madeira. Tá bom? Com esse mesmo amarelo bebê, eu vou cobrir essa parte que eu deixei sem tinta e depois vou voltar com o branco imitando a neve, tá? Com o sépia também, né? A chaminé. Eu tô pintando com o pincel filê, né? Porque é muito pequenininho. Essa chaminé. E vou iluminar também com o amarelo bebê. Está pronta a nossa chaminé. Com o pincel só sujinho de sépia, a gente vai fazer aqui a sombra da chaminé, tá? Lá no fundo aqui, ó, fazer uma sombra do lado de cima e na lateral. Só um pouquinho. Agora com o branco, a gente vai fazer a neve. Aqui em cima do risco, a gente passa a tinta do jeito que ela tá no pote, sem diluir, ó, para ficar bem marcado. Aqui também a gente vai fazendo isso assim, ó, como se fosse, ó, para imitar a neve caindo. Um branco mais diluído aqui, ó. E agora eu vou vir com o pincel, pode ser o pincel filê, ó, fazendo aqui essas ranhuras, ó, como se a neve tivesse caindo, derretendo, né, do telhado. Também vamos clarear um pouquinho mais. Vou dar umas batidinhas com esse pincel para mostrar a neve aqui e aqui em cima do telhado também. Alguns lugares
pode ter mais neve que outros, tá? É só dar uma batidinha assim com o pincel, ó. Que já imita bem a neve. Embaixo aqui da casa. Gente, isso daqui é fazer sem ter medo, tá? É pegar o pincel e fazer suas batidinhas de neve aqui, tá bom? Tô usando aqui o amarelo ouro. E vou usar outros tons de amarelo também, tá? Amarelo limão. Para iluminar um pouco a nossa paisagem. Ó, fazem batidinhas aleatórias, tá? Um pincel menor que esteja com as cerdas mais gastas, né? Vou fazer também um pouquinho dessas folhinhas mais escuras, mais queimadinhas, né? Com o sépia. Pode até ser em cima, ó, de onde eu deixei a manchinha do sépia. Vou pegar o pincel filê para fazer os galhos. Com o cinza lunar também, ó. Pegar meu pincel cotoco, né? Que fica melhor. Com o verde pântano, que é um verde bem escuro, eu vou fazer o pinheiro. Esse pinheirinho aqui, ó. Depois a gente vai encher ele de neve. O cinza lunar e também depois um pouquinho com esse verde pântano, que eu acho ele muito lindo. Ó, agora é o verde pântano.
Vou iluminar um pouquinho, fazer algumas batidinhas aqui mais clarinha com o marfim, tá? Sai daqui da casinha, ó, e venho dando batidinhas aqui. Sobe um pouquinho aqui, né? Ó, é como se tivesse um matinho mais escuro lá atrás, né? Um pouquinho de sépia e um pouquinho do siena natural. Eu vou fazer uma misturinha aqui e vou fazer uns raminhos aqui do lado do caminho, tá? Ó. Pessoal, pincel em pé, tinta de um lado só do pincel, um pincel de cerdas duras, ó. Qualquer pessoa consegue fazer, ó. A tinta de um lado só do pincel e fazendo esse movimento, ó, como se fosse fazer uma vírgula, né? Você faz os galinhos dos matinhos, os raminhos, né? Escurecer mais um pouquinho aqui atrás. Até a minha cerquinha eu vou fazer com verde pântano. Com o pincel filé e o verde pântano. Essa cerquinha, ela é de madeira. Então, as madeirinhas vão ficar meio que desencontradas, sabe? Não é para ficar muito certinho. Ó, essa daqui, ó, vai estar ao contrário, ó. Essa aqui saiu daqui. Essa aqui tá de travessada, ó, a madeirinha. Sabe assim, quando a gente vê aquela cerquinha que parece que tá caindo, mal feita, é assim que a gente vai fazer essa, ó. Não vai ser aquela coisa certinha, bonitinha não, tá? E depois aqui também vamos cruzar aqui os raminhos, os matinhos.
Ó, com a tinta de um lado só do pincel, a tinta branca, eu venho iluminando aqui o meu caminho, colocando mais o branco em cima do amarelo pele, né? Então, pessoal, tá quase pronto aqui. O que que tá faltando? Só a gente colocar a neve, né? Eu até já assinei aqui, ó. Vocês podem ver que eu já assinei minha obra, então vamos lá colocar a neve. Você vai pegar um pouquinho de branco, eu peguei num pincel de número 8 da Castelo, com as cerdas bem durinhas. Vou limpar um pouco aqui na minha mão, ó. E vou voltar aqui fazendo essas batidinhas, ó. Ó. Bem aleatória aqui em cima do nosso pinheiro, ó. Em cima das árvores. Aqui e ali, ó. Como se a neve parou em algum lugar aqui e depois começou a cair. Ó. Também nos galhos das árvores. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Outro lugar que a gente pode colocar neve é aqui nas montanhas, assim. Ó. Na montanha. Embaixo aqui. Aí a gente vai colocando aonde a gente achar que precisa ou que merece um pouquinho da nossa neve, ó. Aqui no caminho, ó. Do lado aqui. Embaixo dos matinhos, né? Ó. Sempre aonde tem sombra, a neve demora mais para derreter, né? Então, sempre embaixo do matinho vai ter mais neve. Ok? Aqui embaixo da cerquinha. Vamos pôr também na cerca. Ó. Em alguns lugares na cerca. Né? Embaixo aqui do pezinho do nosso bonequinho de neve. E por aí vai. Vou colocar mais um montinho aqui e ali. Ó. Aqui em cima da caixa de presente. No pezinho dele. Pode ter uma neve escorrendo aqui, ó. E assim você vai brincando, né, com a neve. Aqui no caminho, ó, em alguns lugares. Viu só? Acho que nas árvores aqui faltou um pouquinho, né?
aqui nessas montanhas, ó, em cima da casa, escorrendo aqui nas janelas, né? Em cima dos matinhos. A gente vai colocar alguns pontinhos aqui. Ó, eu gosto muito de fazer como se fosse um xizinho. Depois a gente pode colocar até um pouquinho com azul. Sabe assim, como se fosse um pontinho. Iluminando. Pode ser também só uma bolinha, caso você ache mais fácil e goste mais, ó. Gente, é isso aí. Tá pronto a nossa primeira pintura para o Natal, né? Natal tá chegando, é época da gente repensar, né, nas nossas atitudes, horas da gente presentear, lembrar uns dos outros, se abraçar, festejar e não esquecer daquele que é mais importante, que é o nascimento do nosso Deus, né? Ok? Beijos e até qualquer dia, qualquer hora, a gente volta com outro passo a passo, tá? Tchau, tchau. Fica com Deus.